é um dia muito importante também para todo o povo evangélico da face da terra. Hoje é o dia da Reforma Protestante. E nesse dia aconteceu algo muito impactante para todo mundo. Houve uma reforma no mundo. E uma igreja que estava totalmente corrompida, definhando pelo pecado, se transformou novamente na igreja primitiva. E eu gostaria de frisar nesse momento, esse dia tão importante, e que nós agradecêssemos a Deus pela reforma, agradecêssemos a Deus pela vida de homens que não estão na Bíblia, mas que foram muito importantes em todo esse processo. Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, foram homens que marcaram a história da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós nessa noite agradecemos ao Senhor pela vida de Martinho Lutero, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nesse dia, ó Deus, há quantos e quantos anos atrás, ó Deus, a mensagem da salvação foi pregada como nunca foi pregada antes. E ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que marcou a história da igreja do Senhor nessa terra. E te agradecemos, ó Deus, porque hoje, se temos a liberdade evangélica que temos, e se temos, ó Deus, a fé que temos, se podemos anunciar que é só pela graça, que são só as escrituras, ó Deus, é porque o Senhor um dia levantou esse homem, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, e te agradecemos pela reforma protestante, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento? Aleluia, glória a Deus. Para você que não sabe, a nossa igreja é sim uma igreja que nós chamamos de igreja reformada. Por quê? Porque nós vivemos esses princípios de só a fé, de só a graça, de só as escrituras, de só Cristo Jesus. E só a Deus a glória devida, a honra, a glória e o poder. Amém? Eu queria que você, no nome de Jesus, nesse momento, fechasse seus olhos. Coloque a sua mão sobre o teu coração, no nome de Jesus. E eu gostaria que você, em alto e bom som, para que você ouça o que você está orando a Deus, repita comigo em voz alta, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso da Tua palavra, então vem e fala comigo através dela, porque é só por ela que eu posso ouvir verdadeiramente a Sua voz, porque eu sou, mais forte, eu sou tudo que a Bíblia diz que sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que posso. Fala comigo, Senhor, através da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia o livro do profeta Isaías, capítulo de número 51. Nós estaremos refletindo a partir do versículo de número 1. Isaías 51, a partir do versículo de número 1 da palavra do nosso Deus. Isaías 51, a partir do versículo 1. Tem na sua Bíblia Isaías, irmão, amém? Se você encontrou, diga: achei! Diz assim a palavra de Deus: ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados,
e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia ou voz de louvor. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o único recurso para encontrar a paz. O único recurso para encontrar a paz. Querido, nós temos vivido dias de muita aflição no nosso país e no nosso mundo. Temos vivido aflições ultimamente por conta dessa avassaladora enfermidade chamada Covid-19, que infelizmente levou muitas pessoas ao óbito. Muitas famílias sofreram por perder entes queridos. Muitas pessoas que estão aqui sofreram com essa enfermidade, estiveram nos hospitais, mas graças a Deus venceram, amém? Até hoje, nós estamos aqui num templo, reunidos, mas utilizando uma máscara, para evitarmos algum tipo de contaminação, apesar de estarmos bem avançados no que diz respeito às vacinas, no que diz respeito às imunizações através delas. Mas a gente não sofre nesses dias só por conta do Covid. A gente sofre também por uma ditadura marxista ou esquerdista, ou socialista, ou progressista, que estamos vivendo, que quer nos calar, que quer tolir a nossa liberdade de expressão. Isso tem nos feito sofrer também. Nós temos sofrido por conta de uma justiça humana, principalmente no nosso país, que é cada vez mais injusta. Temos sofrido por conta de uma minoria poderosa, com dinheiro, que conquistou muitas vezes através de atitudes corruptas e desonestas. Essa minoria poderosa, ela desrespeita as autoridades, desrespeita as autoridades como a presidencial, a espiritual, e desrespeitam a Bíblia. Essa semana aconteceu algo que eu profetizei aqui nesse púlpito alguns meses atrás. Um atleta da seleção brasileira de vôlei e do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, ele fez um post em seu Instagram a respeito do personagem do novo Super-Homem que lançaram numa nova versão. Esse novo Super-Homem, ele é assumidamente bissexual. E a detentora dos direitos desse personagem o lançou com ele dando um beijo na boca de outro homem. Maurício de Souza, ele escreveu o seguinte, esse atleta, nas redes sociais: ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa, que que você vai ver aonde vamos parar. Vou ler de novo. Ele escreveu o seguinte: ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa, que você vai ver aonde vamos parar. Bastou isso para que esse atleta fosse taxado de
criminoso. Bastou escrever isso, fazer esse post, para que ele fosse taxado como homofóbico. E ele foi demitido pelo seu clube, por conta dos patrocinadores do clube. A mídia começou a injuriá-lo, a chamá-lo de mau caráter, a chamá-lo de criminoso e a chamá-lo de homofóbico. Querido, eu quero dizer para você que temos vivido dias que por nos posicionarmos a favor da família e lutarmos pela família, e lutarmos pela palavra de Deus, que diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Ao dizer isso, nós seremos taxados como criminosos, homofóbicos. Eu quero te dizer, querido, que é para a gente falar enquanto a gente vai conseguir, porque vai chegar um tempo que eles vão nos matar. Que é isso, pastor? Eu sou profeta, querido, e profeta não fala só coisa boa de se ouvir. Vai chegar o dia em que nós teremos que pregar esse tipo de coisa nas cadeias. E eu pergunto para você, você está pronto, preparado para esse tempo? Porque serão dias de muito sofrimento, serão dias de muita aflição, porque se já estamos em situação de aflição nesse momento, imagina se tirarem de nós a liberdade, imagina se nos matarem, como aconteceu na época da Reforma, em que muitos, por pregarem o que Martinho Lutero pregava nas suas 95 teses, tiveram as suas vidas tiradas. Muitos foram queimados vivos, outros foram decapitados. Há um registro num livro que chama Rasto de Sangue. Você pode ler esse livro. Você encontra ele disponível na internet para baixar gratuitamente e sem ser ilegal. Esse livro conta a história de cristãos que pregavam o evangelho da cruz e que foram mortos, decapitados. Eles fizeram uma rua inteira e colocaram sobre postes as cabeças desses cristãos. Queridos, nós precisamos saber aonde encontraremos paz em meio a toda essa aflição que estamos prestes a passar, ou que já estamos passando. A frase desse atleta custou a ele um emprego, um processo judicial e muitas injúrias. Porque uma frase como essa não nos causará daqui a 10 anos, 5 anos. Maurício, declaradamente católico, viveu uma semana de muita aflição e perturbação. E eu quero dizer também que é hora de pararmos com nossas divergências com os católicos. Quero dizer isso. Na época de Martinho Lutero foi necessário as divergências, porque a igreja estava totalmente perdida. Mas hoje, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Os católicos como nós estão nessa luta contra a ideologia de gênero, contra o divórcio há muito tempo, contra o homossexualismo há muito tempo, se declarando contrários a isso, e nós precisamos nos unir. Eu disse aqui
na nossa aula de escatologia que tivemos dentro do nosso curso de teologia, que no fim dos tempos só haverá dois grupos na terra: os que são de Deus e os que não são de Deus. No final dos tempos não haverá mais esse tanto de placa, esse tanto de igreja que nós vemos por aí. Não haverá mais católicos, evangélicos, não haverá mais adventistas, mormons. Só haverá cristãos e não cristãos. E eu espero que você permaneça cristão. E eu espero que você permaneça fiel até o fim. Se nós temos sofrido ou vivido dias aflitos por conta dessas ideologias, dessas filosofias, milhões de cristãos em todo o mundo também estão aflitos por defenderem a Bíblia, por quererem ter a liberdade de praticar a Bíblia. Milhões de pessoas nesse momento estão em aflição porque estão vivendo e cometendo um pecado sem querer estar nele. Crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que não conseguem ainda encontrar uma liberdade no que diz respeito a determinado tipo de pecado, e por conta disso tem vivido debaixo de maldição e de sofrimento. Tem muita gente sofrendo por estar doente agora, por estar nos hospitais. Tem muita gente sem paz porque está com dor. Quem está com dor, se não estiver em Cristo, não vai conseguir viver em paz e estar em paz. Quem estiver com o corpo cansado e quem estiver definhando por causa de alguma enfermidade, vai precisar muito da presença de Deus para encontrar paz, porque senão não terá paz. Há outros sofrendo por estarem com algum problema pessoal grave, ou por algum problema familiarmente falando grave. Eu não sei qual que é a causa do seu sofrimento. Eu não sei qual que é a causa da sua falta de paz. Eu não sei. Talvez você que está aqui agora esteja em uma dessas situações que eu falei, ou talvez outras que estejam lhe causando muita aflição e muito sofrimento. Eu quero te dizer que Deus está aqui. Eu acho que você não entendeu. Deus está aqui. E Ele é o único recurso para liberar uma paz sobre você. Diga isso para o teu irmão que está perto de você. Diga: Deus está aqui. E Ele é o único recurso para liberar uma paz poderosa sobre a sua vida. O texto que a gente acabou de ler, ele é um texto escrito para um povo, que era o povo de Israel, que estava vivendo um tempo de grande sofrimento, que não estava vivendo em paz. Um povo que precisava encontrar nele o único recurso para a paz. Eu quero dizer, querido, que é só nele que você vai encontrar paz. É só em Jesus. Não pense você que quando você se casar você vai ter paz. Não pense você que quando chegar aquele emprego, aquela grana que você vai colocar no bolso, que você vai ter paz. Não pense você que quando você ficar curado, você vai encontrar paz. Não pense você que quando você mudar de cidade, quando você mudar de país, tudo vai ficar bem, você vai encontrar paz. Querido, o problema da paz não está na circunstância que você está passando, mas o problema da paz está em como você vive com Deus. Como você tem vivido nele. O que o Senhor deseja aqui hoje, querido, é que eu e você entendamos isso. Ele é o único recurso para encontrar paz. Quando nós entramos com as casas de paz nas famílias, nós estamos querendo dizer para elas: olhem, Jesus é o único recurso para vocês encontrarem paz. Não pensem vocês
que se o outro mudar, que se o outro fizer isso ou aquilo, o outro que mora com você dentro da sua casa, se algo acontecer na vida dele, que você vai encontrar paz. Não, o único recurso para encontrar paz está em Deus. Ele é o recurso, não tem outro. E se eu tenho Deus como único recurso para encontrar paz, então eu preciso ouvir as palavras dele nesse tempo. Eu preciso ouvir as palavras dele nesse tempo. O versículo 1, a parte A, Deus vai bradar em alto e bom som através da boca do profeta Isaías: ouvi-me, vós os que seguis a justiça e os que buscais ao Senhor. Se você fala que crê em Deus, se você fala que acredita nele, se você fala que ele é Deus, se você crê que ele é Senhor, se você crê que ele criou o mundo, se você crê que ele deixou uma palavra escrita para você, então você precisa ouvi-lo. Se afastar do que ele fala, da sua palavra, em um tempo de sofrimento, de aflição, de falta de paz, só vai me levar a ter mais sofrimento. Tem gente que começa a passar por luta e se afasta da igreja, se afasta da célula, se afasta da Bíblia, se afasta da oração, se afasta de tudo que é de Deus, de tudo que é espiritual, porque fala, não está resolvendo, eu não estou conseguindo resolver a minha vida participando de tudo isso, então eu vou deixar. Eu quero dizer para você e profetizar que vai piorar, querido. Vai piorar. Por quê? Porque você estará longe dos princípios dele e da voz dele. Os seus ouvidos precisam estar pertinho da boca dele, para ouvi-lo, para entender o que ele quer dizer. E se ouvindo ele está difícil, eu quero dizer que sem ouvi-lo então vai ser impossível viver. Então você precisa ouvi-lo, e acredite que se você fizer exatamente o que ele manda e o que ele descreve em sua palavra para que seja feito por sua parte, você precisa acreditar que vai colher um futuro breve. É promessa dele. Mas até que essa colheita chegue, você precisa de semear. Quanto tempo você passou desobedecendo a Deus, hein? E agora você quer que as coisas aconteçam da noite para o dia? Eu costumo dizer, toda vez que a gente começa um processo na vida de alguém, a gente primeiro tem que desconstruir para depois construir. E desconstruir é doloroso. A gente tem que desconstruir tudo aquilo que a gente fez e que a gente se tornou antes de estar em Deus. E depois a gente tem que construir. Demora-se para desconstruir e construir. Só depois que a gente constrói é que a gente usufrui. Então a gente precisa ter paciência. Mas pode ter certeza de uma coisa: ouvir a voz de Deus, estar atento ao que Ele fala, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida e na sua vida inteira. Se afastar da palavra de Deus em um tempo de sofrimento, de aflição, de falta de paz, só vai te levar a ter mais dor. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala com ele: meu irmão, a palavra de Deus é luz para a tua vida. Você vai encontrar direção, destino, propósito na palavra de Deus. Então não saia de debaixo da voz de Deus, da palavra dele. Outra coisa que eu quero te dizer, querido, é que se você quer ter Deus como único recurso para você encontrar paz, você não vai precisar somente ouvi-lo, como você vai precisar olhar para ele. O versículo 1 ainda do Salmo de Isaías 51 vai dizer assim: olhai para a rocha de onde fostes cortados,
olhai para a rocha de onde fostes cortados. Para onde que Deus estava mandando o povo de Israel olhar? Para uma rocha, de onde eles saíram. Quem era a rocha? Essa rocha aqui representava duas coisas. Num primeiro momento representava Abraão, um homem bruto, que precisava ser moldado por Deus, e que originou-se através dele toda a nação de Israel. E profeticamente, como o livro de Isaías é um livro messiânico, é um livro que anuncia Jesus em sua primeira vinda, essa rocha aqui simboliza Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo é descendente de Abraão, é filho de Abraão. Então olhar para Deus, para ter paz, é olhar para a minha origem nele. Eu saí de Deus, eu sou obra de Deus. A Bíblia diz que Ele me fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. A Bíblia diz que Ele me criou e Ele me fez para a honra e para a glória dEle. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. O motivo da sua existência está em Deus, como o propósito da sua existência também está em Deus. Olhe por amor dEle, de onde você saiu, quem você é. Você só é porque Ele existe. Se Deus não existisse, você não teria vida, você não teria personalidade, você não teria características, você simplesmente não existiria. Olhe para a sua origem em Deus, mas não somente olhe para isso, olhe para o lugar em que você deve sempre estar. O texto vai dizer no versículo 1: olhe para a rocha de onde vocês foram cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Não sei se você tem essa compreensão, mas nos tempos antigos tinha-se um costume muito grande de se cavar poços. Porque quando se cavava poços, encontrava-se água. E o ser humano consegue ficar por alguns dias sem comer, mas sem beber ele não consegue ficar. Então o que muitos faziam, muitas vezes na fuga, querendo fugir de alguém, querendo se livrar do ataque de alguém, essas pessoas se escondiam em cavernas. E você sabe o que eles faziam dentro das cavernas? Eles cavavam poços para terem o quê? Água, escondidos dentro da caverna, e assim sobreviverem. O texto diz para a gente olhar para a caverna do poço de onde a gente foi cavado. Deus quer que a gente olhe para o lugar de segurança que Ele criou para nós, para o seu refúgio, para o seu descanso. Deus tem uma caverna para cada um de nós. Deus tem um lugar para cada um de nós, um lugar onde nós, e quando nós entrarmos nele, nós conseguiremos parar de ouvir as vozes do mundo, nós conseguiremos parar de ouvir as vozes das filosofias mundanas, conseguiremos parar de ouvir a voz marxista, conseguiremos parar de ouvir a voz dos pecados, dos demônios, pararemos de ouvir as vozes que nos deixam em sofrimento e conseguiremos encontrar paz quando entrarmos na caverna onde Ele está e de onde eu fui cavado e tirado.
Eu preciso olhar para esse lugar onde Deus está e me sentir refugiado nele. E eu preciso beber da sua água, me hidratar, para conseguir continuar. Porque tem muita vida para eu viver nessa terra. E a vida que eu tenho para eu viver, ela deve ser uma vida em paz. Pastor, como que aqueles homens da igreja primitiva conseguiam ter paz? Como que Paulo conseguiu escrever que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito? Como que ele conseguiu escrever isso? A todo instante ele estava sendo preso, a todo instante ele estava sendo chicoteado, a todo instante ele estava sofrendo algum tipo de repressão. Como que ele conseguiu viver em paz? Porque ele estava olhando para a rocha de onde ele foi cortado o tempo inteiro, porque ele estava olhando para a caverna do poço de onde ele foi cavado o tempo inteiro. Quando nós estamos na presença dele, quando nós estamos diante dele, no altar dele, nós conseguimos viver em paz. Como diz uma letra de uma canção que nós cantamos: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Eu consigo viver em paz no meio de tanta tragédia, do mundo sendo cada vez mais corrupto, indo cada vez mais de mal a pior. Eu consigo estar em paz se eu estiver na presença dele, se eu estiver na rocha, se eu estiver na caverna bebendo da água. Deus também quer que você olhe para o poder dele na vida de Abraão. O texto vai dizer no versículo 2: olhai para Abraão. Dá uma sacudida no teu irmão que está perto de você aí e fala assim: olha para Abraão, irmão. Até rimou, hein? Olha para Abraão, irmão. Ele disse assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Deus estava mandando o povo olhar para Abraão, sabe por quê? Porque quando Abraão sai da sua terra, ele sai também da sua parentela. Abraão começa a andar na contramão. E quando ele começa a andar na contramão, ele começa a passar por grandes lutas, e ele começa a passar por grande aflição. E uma das grandes aflições que Abraão passa é o fato dele não ter conseguido ter filho, um filho que Deus havia prometido ele há anos atrás, e os anos iam passando, e o filho não chegava nem para ele, nem para Sara. E Deus disse para o povo de Israel: olhe para Abraão, olhe para Sara, porque eles deram a luz para vocês. Mesmo que eles estivessem só, eu os chamei, eu os abençoei e eu os multipliquei. A gente precisa olhar para aquilo que Deus tem para cada um de nós, assim a gente vai encontrar paz. Abraão conseguiu, mesmo no meio de tantas situações complicadas e adversas que estavam ao seu redor, Abraão conseguiu, juntamente com Sara, olhar para as estrelas do céu, para a areia da praia do mar, e acreditar que a descendência dele se multiplicaria dessa maneira. Ei, Deus está dizendo aqui para você nessa noite: pare de olhar para os sofrimentos e para as dificuldades que estão ao seu redor, que estão diante dos seus olhos. Começa a olhar para quem você será quando você estiver vivendo as promessas de Deus. Começa a olhar para o projeto que Deus tem para a tua vida. Começa a olhar para a glória de Deus. Começa a olhar para a eternidade, para a vida eterna em Cristo Jesus. Olhe para a palavra dele, olhe para ele, olhe para o seu poder. Ele é o único recurso para você encontrar paz.
porque só Ele tem a verdadeira piedade dos lugares assolados da sua vida. O versículo 3, a parte A vai dizer assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. O Senhor tem piedade de você, terá piedade de tudo que já foi assolado na tua vida. Será que você pode dizer isso para o teu irmão que está perto de você? O Senhor terá piedade de você, irmão. O Senhor terá piedade de você. Fala assim: terá piedade de tudo que já foi assolado na sua vida. Acredita, o Senhor vai te tirar dessa. Então já tenha paz antes de você sair dessa situação. Ele é o único recurso para encontrar a paz, porque só Ele é capaz de transformar uma vida seca, árida e deserta em uma vida abundante. O versículo 3 ainda de Isaías 51 vai dizer: e fará o seu deserto como o Éden. Repete comigo: o meu deserto. Mais forte: o meu deserto se transformará no Éden. Diga de novo: o meu deserto se transformará no Éden. Aleluia. Ele tem esse poder, então olhe para Ele. Talvez o seu deserto seja nesse momento muito seco, muito árido. Talvez você não veja vida, mas Ele tem o poder de transformar tudo e te colocar numa terra prometida e num oásis. O que você precisa é olhar para Ele. Ele é o único recurso para encontrar paz, porque só Ele é capaz de tirar você da solidão. Versículo 3 ainda de Isaías 51 vai dizer assim: e a sua solidão se transformará e será como o jardim do Senhor. O jardim do Senhor não tem solidão. Os pássaros voam e voam coletivamente. Os animais brincam em família. As plantas, nem elas estão sozinhas. As flores, nem elas estão só. Elas têm suas companheiras. O Senhor quer tirar você da solidão e te colocar num lugar de companheirismo. Ele quer te colocar num lugar de família. Eu aprendi uma frase que tem mexido muito com o meu coração. A igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para se pertencer. Será que você pode falar isso para o teu irmão que está perto de você? Falar: a igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Se você aprender a viver na igreja, você vai viver fora da solidão. Porque na igreja você vai encontrar um monte de flor. Na igreja você vai encontrar um monte de tribo. Você vai encontrar um monte de manada, um monte de aprisco, sei lá o que vai se chamar. Na igreja você vai encontrar a família do galho e da galinha, do leão e da leoa, da girafa. Acho que é girafa macho e girafa fêmea. Você está achando que vai me pegar no português, né, irmão? É assim. Sempre vai ter alguém para estar perto de você. Não pense você que você vai estar perto de todo mundo da igreja. Isso é impossível, irmão. Nem Jesus andou pertinho dos 12. Ele andou pertinho de 3, de 12, e depois de 150, 140, e depois de 500. Mas ele não estava próximo de todo mundo. Não adianta você querer estar próximo de todo mundo na igreja, que você não vai conseguir. Mas você na igreja sempre vai encontrar alguém para estar próximo. E o Senhor quer te colocar nesse jardim. Posso ouvir um amém? Ele quer te colocar nesse jardim.
E Ele não quer mais que você viva sofrendo com a solidão. Ele quer que você encontre alguém para você chamar do meio da madrugada, ligar e dizer assim: ora comigo e ora por mim, porque eu estou sofrendo. Ele quer que você encontre alguém para você ligar no meio do dia, para você chamar no WhatsApp e mandar uma mensagem desabafando. Quem aqui já recebeu uma mensagem de desabafo durante o dia? Levanta a mão. Irmão, você está falando em língua, o que é? Não, eu estou sofrendo demais. Aí você manda de volta: calma, irmão, vai dar tudo certo. Deus está contigo. Deus é o teu cajado, a vara e o cajado dele te protege. Ele é o seu pastor. Eu vou orar por você aqui. Aí você manda uma oração poderosa. Aí depois o irmão manda de novo o áudio: obrigado. Eu estava muito atribulado. Depois que o senhor orou, veio uma paz, menino. Já recebi uns áudios desses, cara, é muito engraçado. Eu até melhorei aqui, isso vai ser uma coisa de mim. O que é isso? É o que o Senhor faz. Ele tira as pessoas da solidão e coloca no jardim dele. E é nisso que nós encontramos paz. Ele é o único recurso para encontrar paz, porque só Ele é capaz de fazer de sua vida uma verdadeira festa. Versículo 3 ainda, para terminar, vai dizer assim: regozijo e alegria se acharão nela, em Sião, ações de graça e som de música. Eu gosto muito das parábolas de Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15 são encontradas 3 grandes parábolas e histórias: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas terminam com o quê? Com festa. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: a sua vida tem que terminar com festa, irmão. Vai dar festa no fim vai dar bom, irmão. E você precisa crer nisso. Você precisa fazer da sua vida uma vida de festa. Porque quem faz da sua vida uma vida de lamento, de luto ou uma vida de festa é você mesmo. Se você começar a olhar e viver pela sua vista, você vai viver uma vida de luto e não vai ver festa. Mas se você começar a olhar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, para quem você será em Deus e para a vida eterna que Deus vai te dar, todo dia será um dia para festejar e se alegrar ao Senhor. E eu espero que a sua vida seja assim, tendo Ele, Deus, como único recurso para você encontrar a paz. Então, se Ele é o único recurso, por que você não faz uma aliança com Ele agora? Diga para Ele: Senhor, a partir de hoje eu vou ouvir as Tuas palavras. Eu quero Te buscar e eu quero olhar para o Senhor. Eu quero ter uma vida de paz, mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor, mesmo que o mundo esteja em conflito, mesmo que haja Covid ou venha outra enfermidade. Eu quero estar em paz e eu quero celebrar, porque o Senhor pode fazer isso com a minha vida. Eu estou esperando uma paz que vai vir de uma solução de um problema que está na minha mente. Eu estou esperando uma paz que vai vir através da dívida que eu quero sair dela, ou através do novo emprego que eu quero receber, ou da nova oportunidade que eu quero ter na vida. A tua paz não vai vir dessas coisas. Você pode encontrar tudo isso que o teu coração anseia, continuar em guerra consigo mesmo e sofrendo muito nesse mundo, porque o mundo é um mundo de aflição. Você precisa dele, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.